Então agora a gente vai começar um novo tópico, que eu vou chamar aqui de transformada Z. Então, o que significa transformada Z? Como isso vai nos ajudar a planejar os filtros? Como isso representa o nosso sinal no uma equação de diferença, por exemplo? E como isso nos ajuda a facilitar resolver os problemas de encontrar uma equação para uma equação diferencial, aquelas soluções que a gente fazia com equações da diferença que dava bastante trabalho, né? Então a gente tem algumas simplificações aqui, algumas análises e definições de filtro também vão ser feitas utilizando a transformada Z. Então vamos seguir aqui no conteúdo sobre transformada Z, que é um assunto razoavelmente importante dentro do processamento digital de sinais, certo? Então, a gente já falou, né, da transformada de Fourier em tempo discreto, falamos também de como a gente consegue pegar sinais periódicos e utilizando lá a série, né, de Fourier, a gente consegue encontrar a representação no domínio da frequência de sinais periódicos também, apesar de a transformada de Fourier, em princípio, não ser para sinais periódicos, né? E a gente vai ter esse problema, né, que nem sempre a transformada de Fourier, no tempo discreto, ele corresponde a representações realizáveis, certo? Então, nesse sentido, a transformada Z pode ser vista como uma generalização da transformada de Fourier. Então, lembrando que a gente está trabalhando aqui no domínio discreto, certo? Então, a transformada Z vai ser uma forma mais geral do que a transformada de Fourier. E a gente tem, nesse caso aqui, uma equivalência. Para aqueles que já viram sinais de sistemas, né, contínuos, o processamento de sinais contínuos, já devem ter visto lá a análise do domínio da frequência com a transformada de Laplace, né? E talvez visto lá essa análise do domínio da frequência com a transformada de Fourier sendo definida explicitamente, né, no tempo contínuo. Então aqui a gente vai ter uma relação bem semelhante, né? Tem transformada de Laplace, representação do domínio da frequência, transformada de Laplace. Aqui eu tenho a transformada Z, representação do domínio da frequência, utilizando transformada Z, né? Só que aqui a gente está falando no caso discreto e lá estaríamos falando para o caso contínuo, certo? Então essa transformada Z, ela vai permitir que a gente encontre representações simples. Então eu vou pegar um sinal, uma equação de diferença, transformá-lo para o domínio da frequência. Essa representação vai ser basicamente um polinômio. Eu consigo fazer multiplicações polinomiais, operações com polinômios, que é mais fácil do que fazer com convoluções, com integrais e derivadas e tudo mais. Então, já que isso é mais fácil de ser feito, né, a gente pode usar essas operações polinomiais para encontrar as informações finais e, finalmente, né, resolver a equação de diferença, por exemplo, né? Então, a transformada Z também vai ajudar a gente a representar o sistema por meio de diagramas, né, esquemas, diagrama de blocos, porque a gente já fez lá no começo, né, a modelagem de diagrama de blocos e tinha um operador Z, né, um operador de atraso, atraso e avanço. Então aqui a gente vai passar a representar essas informações como atraso e avanço, certo? Avanço no tempo e atraso no tempo, né? Então, isso aqui e essa representação vai permitir que a gente determine respostas de sistemas lineares invariados no tempo de uma maneira tabelada, né? A gente consegue já pegar algumas representações e já ter o resultado. Aí a gente pode aplicar aquelas técnicas de expansões e frações parciais, como se fazia lá em transformada de Laplace. Aqui também elas são
válidas, certo? E a gente também tem nessa transformada Fourier uma diferença da transformada Laplace, certo? Essa é uma coisa que vai diferenciar razoavelmente a transformada de Fourier da transformada Laplace, porque aqui a gente vai ter uma coisa chamada região de convergência. Porque como a gente está fazendo a transformada Z a partir de uma série, né, se essa série não convergir, a gente não pode dizer que podemos encontrar a transformada Z, né? Então, uma coisa que é importante aqui é dizer assim, ó, eu estou fazendo transformada Z, certo? Mas essa transformada Z, do jeito que eu estou fazendo, ela só serve para essa região de convergência. Fora dessa região de convergência, a série não converge, logo eu não posso dar um valor para essa série, certo? Então, a gente, usando essa região de convergência, aí a gente pode olhar lá para a transformada de Laplace, a função de transferência, né, em tempo contínuo. Isso tem a ver com a estabilidade do sistema, certo? Só que aqui a gente faz essa estabilidade a partir da série, né? Ou seja, se eu somar, aqui eu consigo encontrar essa equação. Essa equação só vai ser válida se eu conseguir somar. Se eu não conseguir somar, ou seja, se eu não conseguir fazer o somatório, né, da transformada, então essa equação aqui não pode ser encontrada. É basicamente isso. Então aqui nossos objetivos, né, são descrever os fundamentos da transformada Z, reconhecer a equação fundamental da transformada Z, né, aplicar a equação fundamental, se a gente pegar, a gente sabe qual é a equação, então a gente consegue aplicar, e fazer a transformada Z inversa, usando decomposição em frações parciais. Então seria basicamente aquilo que a gente precisa ser capaz de fazer aqui operando com as transformadas Z, né? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a equação fundamental da transformada Z, certo? E a representação gráfica dessa transformada. Então, vamos supor que x de n é igual a z elevado a n. E aí esse z é um número complexo qualquer, certo? Então a resposta do sistema linear invariando o tempo para esse sinal, peguei lá a convolução, né, do sinal x com esse sistema H, vai dar o H de Z, ou seja, a transformada de Z nele, vezes o sinal XH. Então essa definição aqui ela é importante porque a gente representa, né, o nosso sinal na forma de atraso. Então, se eu pegar aqui o meu sinal x, né, e multiplicar ele por essa função h de z, eu vou ter a mesma coisa que essa convolução aqui, que seria basicamente a resposta desse sinal, que é o que eu quero encontrar, né? Eu quero encontrar esse h de z aqui como resposta a uma entrada qualquer para esse sinal. Então a gente vai chamar h de z de função de transferência do sistema. É o que eu quero encontrar. Qual é a função de transferência? Qual é a função que representa esse sistema dentro do domínio Z? Então, se a gente pegar aquela equação de somatório, né, a gente vai poder generalizar a representação da função de transferência do sistema para representar as sequências discretas, como a soma de exponenciais complexas, como a gente estava fazendo com a série de Fourier e a transformada de Fourier em tempo discreto, certo? Então a gente chega aqui a uma definição, certo? Que o meu x de z, que seria a transformada de z de um determinado sinal, de uma sequência discreta qualquer, ele vai ser dado por esse somatório aqui. Ou seja, eu vou pegar o meu sinal x e multiplicar por z, por um atraso, né, elevado a n, e isso aqui basicamente
eu vou somar de menos infinito até mais infinito, consequentemente tendo a minha transformada z. Então lembrem, né, que a gente pode somar infinitos termos da transformada z utilizando aquela progressão geométrica. Né? A gente já estava usando soma dos infinitos termos de uma série, já desde a equação a diferença. Lá desde o começo a gente está usando isso. Aqui é basicamente a mesma coisa. Então tenho que ver lá o que depende de n, né? E ali eu sei que aquele valor todo precisa ser menor do que 1. E aí eu aplico aquela equação lá do somatório dos infinitos termos e encontro a equação, certo? Só lembrando aqui que o z é uma variável complexa, assim como a gente tinha lá na transformada Fourier, certo? Então aqui a gente tem que, para todo z pertencente aos complexos, certo? Eu só estou lendo aqui essa equação, para todo z pertencente aos complexos, x de z vai ser igual a n, igual a menos infinito até mais infinito, de x de n, z elevado a n, certo? E isso aqui eu estou resumindo na transformação que está embaixo, que é pegar o sinal x de n e passar para o domínio da frequência virando x de z. Então aqui a gente está aplicando a transformada z, toda vida que a gente fizer essa setinha, né, com z embaixo, estaremos dizendo que estamos fazendo a transformada z. Então se eu pegar o somatório, né, de menos infinito até infinito, eu faço o que a gente chama de transformada z bilateral. Então o que é a transformada z bilateral? É a transformada que leva em consideração tanto os valores de n negativos como os valores de n positivos, certo? A gente também tem uma outra forma da transformada z, que é a transformada z unilateral, que a gente leva em consideração somente o n de 0 até infinito. Quando é que acontece uma ou outra? Normalmente a gente usa aquela questão do degrau, para quem se lembra, né, quando a gente estava fazendo lá no começo, tanto de transformada de solução de equação da diferença, quanto na transformada z, quando aparecia lá a função degrau, a gente sabe que o degrau ele só existe de n para frente. Né? Então se eu tenho, por exemplo, a vezes u de n, então ali eu já estou dizendo que a minha transformada z vai ser unilateral, porque quando eu colocar aqui nessa equação, né, no somatório, o x de n igual a u de n, o u de n vai eliminar todos os valores menores do que zero, né? E aí eu vou ficar com n de 0 até infinito. Então é basicamente assim que a gente faz para diminuir, né, aquele tamanho do somatório. E aí a gente pode também usar um outro degrau, né, aquele degrau deslocado, a convolução e tal, para cortar a outra parte do infinito, né? Se a gente quiser saber fazer uma simulação, por exemplo, do sistema no tempo. A gente usava isso para fazer a convolução também, né? Então uma coisa que a gente precisa, né, definir aqui é que a transformada z ela é uma série, a gente obtém a partir de uma série, né, essa transformada z, e consequentemente a gente precisa saber quando é que você pode ter a transformada z, né, quando é que você tem a convergência dessa série. Então, eu só posso encontrar o resultado da série Fourier da transformada z, quer dizer, quando a série convergir. Ou seja, eu preciso fazer com que o meu somatório de n de menos infinito até mais infinito
tudo que está dentro desse somatório aqui, o módulo disso aqui, seja menor do que infinito. Ou seja, eu estou querendo dizer aqui com isso que esse módulo aqui seja um valor finito, certo? Então, se a gente pensar aqui em desigualdade triangular, que é isso que a gente está fazendo, eu estou pegando esse cara aqui, certo? Colocando aqui. E eu estou dizendo que esse cara aqui, ele é menor do que esse cara aqui, certo? Se esse cara aqui, ele é menor, então isso aqui é uma desigualdade triangular, se você quiser procurar lá. Desigualdade triangular é verdade que eu posso pegar o módulo de alguma coisa e dizer que esse módulo de alguma coisa é menor do que o módulo das partes, certo? Então, se eu tirar aqui o módulo de x e o módulo de z, certo? Esses dois caras aqui, quando eu separo os módulos, ele vai ser maior do que isso aqui. Então, significa o seguinte, se esse cara aqui, ele for menor do que infinito, você para pensar, esse cara aqui é maior do que esse aqui, né? Esse cara é maior do que esse aqui. Então, se esse cara aqui ele for menor do que infinito, é obrigatoriamente verdade que esse cara aqui também é menor que infinito, né? Uma vez que esse cara é menor do que esse outro aqui. E, basicamente, o que eu estou querendo dizer aqui, né, é que eu vou analisar para esse x aqui, e se esses caras forem menores do que 1, né, como a gente já viu lá naquela questão de progressão, né, já desde o começo a gente tem feito isso. Se esses caras aqui forem menores do que 1, em módulo, a multiplicação, o termo todo, né, tudo que está dentro do somatório, se for menor do que 1, eu garanto conseguir aí a convergência da série, né? Então, ou seja, a convergência da série tem a ver com os termos que vão estar ali dentro, com o sinal e com o z, ou seja, vou ter que definir um z aí que me ajude nesse sentido. Então, aqui para a gente dar uma olhada numa definição, certo, de transformada z, o que eu faço, né, é, na verdade, ter uma semelhança lá com a transformada de Fourier. A gente tem uma semelhança da transformada z com a transformada de Fourier, assim como a transformada de Laplace tem com a transformada de Fourier, né? Eu tenho ali o x de z, o z pode ser trocado, né, substituído por r elevado a j ômega. Então, basicamente, se eu substituir lá o z por r elevado a j ômega, eu tenho a representação lá no domínio da frequência e posso olhar em função da velocidade angular e aquela coisa toda que a gente tenta fazer para quando a gente faz análise no domínio da frequência, né? Aí aqui a gente já consegue também entender, né, fazer a equivalência, que a transformada de Fourier é a transformada de Z, certo? Só que esse R obrigatoriamente seria igual a 1. Então, quando o caso particular, né, a transformada de Fourier seria um caso particular da transformada Z. Então, se eu pegar o raio R da transformada Z e fizê-lo igual a 1, eu tenho a transformada de Fourier, certo? Então, ali foi basicamente um paralelo, certo? Só para a gente ver a relação da transformada Z com a transformada de Fourier. E voltando aqui um pouco, né, porque a gente precisa fazer duas coisas, né? Quando eu faço a transformada de Fourier, de transformada Z, eu preciso fazer duas coisas: transformar o sinal, né, fazer aquele somatório, resolver a coisa toda, e definir a região de convergência, certo? Então, sempre que eu fizer essa transformada Z aqui, eu preciso
fazer a transformada e definir a região de convergência. Então, não existe transformada Z sem definir essas duas coisas, ok? Então, já que a gente resume nesse sentido, vamos trabalhar agora um exercício, certo? Aí eu vou pausar o vídeo aqui e aí eu começo o exercício sobre transformada Z no próximo vídeo, certo? Então fica aí para o próximo vídeo.